Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu vou falar sobre o controle da instituição religiosa aos fiéis. Precisamente da IPDA, a qual eu pertenci, mas eu sei que existe em outras instituições iguais ou até em alguns aspectos piores esse controle social. Então, para você ser um membro de fato da IPDA, na minha época, 2005 até 2009, você tinha que se batizar com 18 anos. Você, para ser levantado a cooperador, tinha que ter no mínimo 6 meses de oração na igreja, não poderia ser em casa, antes do culto. Você, sendo membro, recebia a carteira da IPDA e lá tinha o controle, que era os carimbos para atestar, por exemplo, a sua presença ou não nos cultos doutrinários, na Santa Ceia. Então, a parte de presença no culto era controlada. Se eu não participasse, no mínimo, de 2 ou 3 cultos doutrinários por mês, eu estava sendo considerado um rebelde e não poderia cooperar. Às vezes era até passível de não tomar a ceia, ou de não receber a ceia. Isso sendo membro e obreiro, principalmente os obreiros. Com relação à Santa Ceia, se eu deixasse de tomar 3 vezes, eu estava automaticamente desviado. Tinha que aceitar Jesus de volta. De acordo com a sistemática da igreja, de aceitar Jesus é ir lá na frente, confessar os seus pecados, fazer aquela confissão, aquela coisa toda, enfim. Certa feita, ocorreu mais ou menos isso com um cooperador. Ele só se esfriou na fé e largou de ser cooperador. Não vinha muito nos cultos doutrinários e também na Santa Ceia. Para voltar, ele teve que ir lá, isso de cooperador, não é de membro. Teve que ir lá falar com, na época, as regionais que lideravam, um dirigente da regional, que falou com um que vinha de São Paulo ali, fazer as reuniões nas regionais, que perguntou para ele se estava ou não estava afim de voltar, se ele iria pegar a mão no arado e continuar, aquela, diria até lavagem cerebral toda, ou aqueles jargões, você tem que voltar a Cristo, vou te ungir novamente. O camarada já não foi ungido, a cooperador vai ter que ungir novamente. É a unção do renovo. Sinceramente, até é preciso fazer um estudo mais aprimorado. Até hoje eu fico meio que em dúvida nessa questão de ungir a cargo. É óbvio que tem algumas passagens na Bíblia que mostram que tinha unção. Eu já vi gente falando nos comentários que não é o correto. Mas eu vou fazer um estudo para não estar falando besteira. Eu fui ungido a cooperador ou a obreiro por um presbítero que na época estava como vice-dirigente, depois tomou a dirigência. Tomou no modo correto. Foi dirigente e ele já era bastante conhecido, inclusive da Débora, de diretoria. Na minha própria cidade de Santa Catarina, ele viajou praticamente, não digo o Brasil inteiro, mas boas partes de muitas cidades conhecidas, tanto em Santa Catarina, em São Paulo e outros lugares. Inclusive chegou aí até para outros países. Então, eu percebia algumas coisas assim e ficava um pouco lamentando aquilo. Quando eu comecei a cooperar, por exemplo, em 2008, eu trabalhava nessa época de servente pedreiro e me ralava muito porque o servente pedreiro trabalha, cansa.
pegar desde as 7 horas ou 6:30 da manhã e largar só lá perto das 6:30 da tarde ou 7 horas da noite, é complicado. E eu, para não perder, entre aspas, o cargo de obreiro, eu tinha que estar no culto de doutrina. E às vezes eu chegava à tarde, porque eu ia para casa tomar banho e depois ia a pé para a igreja. Até ir a pé era questão de 1,5 km, 2 km. Mas mesmo assim perdia lá 20 minutos. Então, se eu acabava às 7 horas, 7:30, 15 para as 8 horas eu estava lá. E segundo o regulamento, o camarada tinha que estar antes da segunda parte como cooperador. Se tivesse depois da segunda parte, já não poderia ser cooperador naquele dia. Por exemplo, se viesse 8:30, que já estava a pessoa pregando, primeira parte que não sabe, se daria ou se dá da pessoa ir lá no púlpito, orar, fazer a chamada, depois que ora, cantar corinhos, fazer chamada para que, se os irmãos querem ou não cantar um hino ou contar um testemunho, depois passa os recados da igreja e até que, se o camarada tiver, também tinha uma coisa curiosa isso, se o camarada tivesse já pronto para subir o altar. Às vezes o camarada chegava atrasado para pregar. Era isso que eu ia dizer. Para mim, como era obreiro, eu não poderia muito me atrasar. Era cobrado, pelo menos ali, dos próprios da congregação ou do dirigente. Agora, o camarada às vezes que vinha de fora para pregar podia chegar até em cima do púlpito, como eu vi, 9 horas. 9h30 quase. Teve uma ocasião que isso ocorreu, que o culto foi para quase meia-noite, 11 horas. E tinha vizinhança, bem que era no final de semana, mas tinha vizinhança, o pessoal não gostou muito. Então, você percebe, para você ali a regra era rígida. Para já de fora, os amiguinhos deles não era tanto assim. E eu percebia isso na época, porque a gente ralava um monte e tinha que estar lá. Se não tivesse 2 ou 3, não podia pregar. Se não participava de 2 ou 3, se deixasse de participar 2 ou 3 vezes da Santa Ceia, também não podia mais cear ou ser obreiro. E me ocorreu isso. Eu fiquei uma vez, 2 vezes sem, uma oportunidade, 2 vezes sem tomar ceia, 2 meses consecutivos, e uma outra vez, praticamente 3 vezes consecutivas sem tomar ceia. Já estava até como desviado para a própria instituição. Isso se deu, se eu não me equivoco, numa oportunidade em 2006, logo quando, ou em 2007, acho que foi em 2007, em 2006 é que me batizei e virei membro, e em 2008 foi essa que eu fiquei fiquei 3 meses sem tomar ceia. Depois eu voltei, tomei 1 ou 2, preguei 1 ou 2 vezes e rompi com a instituição, já estava cansado. E aí, para o sistema imperiano, eu estava desviado. Só que a gente para analisar na Bíblia Sagrada, a própria Santa Ceia, ela não era necessariamente uma vez por mês, podendo ser uma vez por ano. Tem até a igreja que faz uma Santa Ceia uma vez por ano, né? Sem falar que existe a possibilidade, por exemplo, o presbítero ou diácono, ou aquele que serve o presbítero, na hora de dar a ceia, como ele vai para várias igrejas, numa região, tomar a Santa Ceia num dia 4, 5, 6 vezes. Ou tomar durante a semana toda, porque em cada dia ele está numa igreja, ou estava numa igreja. Isso era um fardo pesado. O camarada trabalhando no modo secular e ainda para estar lá como obreiro tinha que cumprir tudo aquilo. Sem falar, como eu disse, não desse o dízimo. Dízimo eu nunca deixei de dar. Quando não dei mais, eu já estava fora, obviamente. Portanto, se eu não desse o dízimo, eu era
barrado. Apesar a gente saber que tinha irmãos que não davam uma vez ou outra, não é porque não tinham condições, é porque às vezes não queriam mesmo, era o contra o dízimo e ainda pregavam. Porque uma coisa é você que não é tão conhecido e o outro que é bem conhecido, que tem voz e vez com os grandões e eles vão sempre remediando a situação. Diferente daquele que é menos conhecido a mão. Então, essas experiências eu queria compartilhar, que eu deixei de participar de algumas santas ceias e fui considerado praticamente um desviado. Só não fui lá ter que aceitar Cristo de volta porque eles viram que eu estava indo para a igreja. Tipo, eu era operador, eu ia até nos cultos, só que eu não ia tomar Santa Ceia. Até eu vou fazer um vídeo sobre o porquê de eu não tomar Santa Ceia. Acho que seria curioso isso e tem a ver com a questão de culpa. Tem uma temática muito interessante para falar, em breve eu vou falar. E eu achava um fardo também, você está trabalhando secular, a pessoa teria que ter, no mínimo, uma ajuda a mais, um plus. A diretoria ou a própria instituição PDA deveria considerar os que trabalham. Não tem como um camarada que trabalha no batente muito forte estar 4 dias na semana ou em todos os cursos doutrinários. Não tinha. É complicado. Inclusive a gente falava na época, eu também era bastante zeloso, que aquele que não comparecia na doutrina está desviado. Porque tinha irmão que só comparecia na ceia. Eu achava isso equivocado, obviamente, só aparecer na ceia. Um outro exagero, camarada não aparece nenhum culto na igreja, só aparece o culto da ceia. Do mesmo modo, o cara aparece todos os cultos, que era mais ou menos a mesma situação, e não comparecia na ceia, como foi nessas últimas 3 que eu falei, né? Nessa ocasião que eu fiquei 3 vezes sem participar. E esse era um obreiro, era um ex-obreiro. Estava como membro, mas só vinha na ceia. Eu trabalhava demais. No mínimo 2, 3 vezes era o suficiente. Mas tinha que ser 4. 4 é bastante complicado. E na doutrina também, ir para o culto doutrinário é bastante complicado. Depois veio um novo dirigente, esse obreiro, ele começou a vir nos cultos doutrinários. Aí ele era só doutrina no culto da ceia. Mas são fardos também, parando para analisar. O que adiantou o estudo missionário pedir, a diretoria pedir, se hoje não tem mais nada? Hoje qualquer um vai à igreja do jeito que quer, na hora que quer, quando quer. Eu não estou fazendo uma crítica no sentido daquele fanatismo, daquele extremismo de muitos que fazem. Eu só estou dizendo que aquilo de outrora era uma loucura. É isso que eu estou comparando. É porque eu entendo que a gente pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu estou aqui no meu trabalho e eu posso estar com a minha mente conectada a Deus. Tem que ter um momento para orar? Tem que ter um momento para orar. Mas Deus sabe todas as coisas. Não precisa necessariamente ser dentro do templo. É porque muitos templos estão bastante corrompidos. Só para você ter uma ideia, já que eu entrei nisso, e eu vou encerrar agora esse comentário. Certa feita eu fui para o culto, não tinha ninguém praticamente no culto. Eu achei estranho. O culto começava às 19 horas, cheguei até um pouco antes das 19 horas, e eu gostava de orar, já comecei a orar. Aí eu começo a ouvir um burburinho, estava indo para o altar a esposa do dirigente e a tesoureira abaixo do altar orar. Até aí tudo bem. Novamente escuto aquele cochicho. Quando eu vou dar uma olhada assim, de vez da mulher que ia pregar, do dirigente está orando e a tesoureira está orando, elas estão conversando, uma aqui embaixo no altar e a outra lá em cima. Pois é, né? Vamos resolver não sei o que, né, irmã? Não sei o que. Ora, que culto é aquele? Que culto racional era aquele? Culto de tolo, sacrifício de tolo. Eu sinceramente fiquei incomodado com aquilo porque não foi 1, 2 minutos. Foram muitos minutos. Eu fiz a minha oração e fui embora. Porque é inadmissível uma coisa dessa acontecer. Inclusive eu relatei isso
missionário em fax, e tinha outros problemas do próprio dirigente que não estava fazendo certo, e foi-se embora, foi tirado. Mas vocês não acham que isso é errado? Se é para ir para a igreja, a minha avó sempre falava isso, para estar conversando, para estar distraídas no culto. Enquanto que Salomão diz para a gente guardar o pé quando entra na casa do Senhor. É melhor ficar em casa. Não é melhor estar cultuando a Deus no mar ou fazendo outra coisa, atrapalhando aqueles que querem alguma santidade, alguma oração, se santificar a Deus, buscar a Deus, que a casa dele é casa de oração. E aí que eu começava a perceber, acho que em casa eu consigo mais me consagrar do que lá, porque eu vou lá, tá aquele cochicho. Aí começam as barreiras, para você analisar. Tá aí o compartilhamento de algumas histórias. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé,